Se você quer saber mais sobre como ter um relacionamento saudável com todas as pessoas ao seu redor, fica comigo até o final, porque hoje esse será o nosso tema. É sobre isso que nós vamos falar muito hoje, sobre como ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, porque eu vejo muitas mulheres tendo relacionamentos um tanto tóxicos. Não é só no amor não, tá, gente? No trabalho também. Fica comigo até o final. Você vai descobrir tudo sobre esse tema hoje. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres e criadora, idealizadora desse canal Muda de Vida Mulher, para você, mulher, mudar de vida, para você ser dona da sua vida, ser capitã do seu destino, capitã da sua alma, do seu negócio e do que mais você queira ser. Para tudo. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, por favor, já se inscreve aí no nosso canal, compartilha com outras mulheres que estão em relacionamentos tóxicos e muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes a pessoa está a vida inteira com relacionamentos tortos. E geralmente é isso que acontece, gente. Às vezes não, na maioria das vezes é isso mesmo que acontece. Vem, ela viu dos pais a famosa, né? As famosas crenças limitantes. A pessoa cresceu a vida inteira com aquele tipo de relacionamento. E ela é o único relacionamento que ela conhece. Aquilo é amor para ela. E a pessoa tende a repetir aquele comportamento. E qualquer coisa que seja diferente daquilo, ela não gosta. Por isso que às vezes a gente não tem esse ditado que a gente fala, quanto mais bate, né, mais ela gosta. Isso não é verdade, né? Não deveria ser verdade. Porque é um grande problema, na verdade, a pessoa está se fazendo mal. Mas foi o que a pessoa viu a vida inteira, né? Eu gosto sempre de falar da Charlize Theron. Quem não sabe quem é a Charlize Theron, dá um Google aí para ver quem é a Charlize Theron. Mas a Charlize Theron, ela é da África do Sul e o pai dela era alcoólatra e batia na mãe, batia nela, enfim, ela foi criada a vida inteira com muita violência. E até que chegou um dia que o pai dela saiu, ninguém sabe como ele chegou, e quando ele chegava, elas se escondiam, ela e a mãe, e o pai estava armado e deu um tiro, enfim, elas estavam trancadas num quarto, e né, ninguém sabe como a mãe conseguiu lá tomar a arma dele e matou o pai dela, né, isso tudo na frente dela. Então, assim, vocês imaginem um choque para ela. A mãe foi presa, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Assim, que a mãe ficou presa lá. E a Charlize também, ela já teve uns relacionamentos meio tortos, né? E a gente precisa, por que é importante a gente procurar entender, né, o que é um relacionamento tóxico e o que é um relacionamento saudável? Porque muitas vezes o que a gente vê a vida inteira, a gente acha que aquilo é o certo, porque é a única coisa que a gente conhece. E hoje eu nem quero falar sobre relacionamento tóxico, eu quero falar sobre relacionamento saudável, tá? Mas é que é difícil a gente falar de uma coisa, né? O que é saudável sem dizer o que é uma coisa doente. Então eu quero falar mais desse aspecto positivo, né? De como desenvolver esse relacionamento saudável, de como nutrir relacionamentos saudáveis. O primeiro passo é você descobrir isso. Meus relacionamentos são saudáveis. Descobrir o que é mais interessante, gente, é que muitas vezes a gente tende a repetir, entende? Por isso que muitas vezes, muitas mulheres, eu tive uma amiga que ela dizia que todos os namorados, e ela era uma pessoa do bem, ela era uma enfermeira formada, ela ganhava bem, trabalhava, tinha o trabalho dela, né? E ela me disse uma vez que todos os namorados dela, que todos eles eram marginais. Quando ela descobria, estava mexendo com droga, o outro mexendo com, acho que era coisa de cartão, clonagem de cartão, alguma coisa do tipo. Mas o fato era um círculo vicioso, entende? E a gente precisa ter essa consciência, porque só eu tendo a consciência que eu vou conseguir quebrar. Eu preciso estar doente para que eu procure um médico e procure um remédio, entende? Porque se eu não tenho doença, se eu não tenho um problema a ser resolvido, como é que eu vou resolver? E, gente, os relacionamentos saudáveis, eles são fundamentais para o bem-estar emocional, psicológico de qualquer pessoa. Não tem como uma pessoa estar muito bem no negócio dela
com um relacionamento todo torto, não tem como. Pode até segurar ali por um pouquinho, mas o negócio vai desabando. Porque é aquele negócio que as pessoas falam, né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF, tem uma pessoa física. E para as mulheres, então, gente, a construção e manutenção de relações saudáveis com todas as pessoas ao seu redor traz muitos benefícios. Benefícios no negócio, benefícios no amor, benefícios na vida, na saúde, tudo, gente, tudo mesmo, tá? E o primeiro item que eu quero falar com vocês é sobre a comunicação eficaz. Gente, a comunicação eficaz é a base de todo e qualquer relacionamento saudável. Não tem como você ter um relacionamento saudável sem uma boa comunicação. Gente, tem estudos que mostram, sabia, que a comunicação aberta e honesta, ela é necessária para a satisfação e longevidade das relações. Ora, gente, mas isso é muito óbvio, né? Porque se você parar e pensar que você tem um amigo, aí você gosta daquele amigo, você confia nele. Primeiro que para você confiar em alguém, você precisa de um tempo. Ninguém conhece a pessoa, pá, confio nessa pessoa, meu melhor amigo para sempre. Não deveria ser assim, pelo menos. E como é que a gente começa a confiar em alguém? É pouco a pouco, precisa de tempo. Né? O tempo vai passando e vocês vão se relacionando e vão construindo a confiança. Só que se você pega essa pessoa mentindo uma vez, você já vai ficar com o pé atrás. Se pegar 2 vezes, a confiança acabou. Gente, se a confiança acabou o relacionamento, tá? Não tem como você ter um bom relacionamento sem confiança. Confiança é base, tá? É como construir uma casa sem construir a base da casa, tá? Quem construiu casa sabe o que eu tô falando. Você fica meses e meses ali enterrando um monte de dinheiro e você fica olhando assim, dá desespero, você não sabe onde foi o dinheiro, você não vê nada feito, mas vai construir uma casa sem base. A casa dos 3 bloquinhos. A casa vai cair. Primeira chuva, ela vai desaparecer. Então, e aí a comunicação eficaz, satisfação, bem-estar emocional, satisfação na relação, satisfação com o todo. E se você está desconfiado com alguém, você já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? É bem ruim, gente. E aí, como é que eu vou melhorar essa minha comunicação? Gente, eu aprendi que quando eu falo com alguém e essa pessoa não entendeu o que eu disse, a culpa não é da pessoa, a culpa é minha. Porque sempre assim, eu tenho que puxar a responsabilidade para mim. E principalmente se eu sei um pouco mais do que a pessoa, eu tenho que me fazer entender. Porque se a pessoa é mais humilde, vocês entendem que é mais difícil para a pessoa, ela vai ter mais dificuldade. Então, ainda eu tenho que me expressar ainda melhor. Vou dizer para vocês um exemplo que acabou de acontecer comigo aqui em casa, tá, gente? A gente foi colocar um box num banheiro. E o rapaz perguntou, que cor você quer o box? Aí eu, né, falei para meu marido, é preto, porque a gente pensou assim, preto, aquela tirinha assim, sabe? Que o box vem encaixado. Gente, aí quando chega aqui, o box era preto mesmo, era fosco. Aí eu fiquei olhando assim, e tipo assim, eu não falei nada, né? Eu falei, a culpa não foi dele, a culpa foi nossa. Né? Nós nos expressamos mal. Eu poderia ter perguntado, pô, de que você tá falando? E aí depois eu vou ver como é que eu vou fazer, porque eu tava precisando com certa urgência aqui, deixei colocar, mas acho que depois vai trocar. Enfim, vou pagar pelo meu erro. Então é muito importante, e nas empresas, a gente não pode cometer esses erros, porque um pequeno erro sai muito caro, entende? E às vezes um pequeno erro de comunicação com seu parceiro, muitas vezes pode acabar um casamento, entende? Porque a pessoa pode se sentir enganada. Então é muito importante que a gente tenha clareza quando a gente está se comunicando com alguém. E uma dica, gente, grande que eu dou para vocês foi uma que eu aprendi em Londres, lá na agência. Gente, aquela agência foi uma escola da vida, né? Onde eu aprendi tudo. A escutar o que o cliente está pedindo e muitas vezes entender o que ele não está dizendo. Né? Por exemplo, muitas vezes a faxineira ia lá, e aí o tempo era limitado, né? Lá é por hora, assim, geralmente é 3 horas. Gente,
Ninguém vai fazer uma diária o dia inteiro, não existe faxina de um dia. Assim, só se for, tipo, mudança de casa, porque a casa está muito suja, muito limpa, enfim. Tem que ter alguma coisa, assim, grandiosa. Mas limpeza normal, assim, é 3 horas, 5 horas, mansão, né? Tudo muito dinâmico. Então, eu tinha que escutar, e muitas vezes a pessoa pedia 3 horas, que é o mínimo, né? O mínimo era 3 horas de contrato. E aí a pessoa dizia, olha, eu quero que foque na cozinha. Então, o que a faxineira tinha que fazer? Ela tinha que chegar lá e dar muita atenção à cozinha. O resto ela ia fazer correndo do jeito que desse, mas a cozinha tinha que ficar bem feita. Então, a gente tinha que ter atenção a esse detalhe, porque uma falta um detalhe desse, se eu não escutasse isso, a faxineira ia lá e a gente perderia o cliente. Se ela fizesse a casa inteira por igual e desse assim, menos atenção do que o cliente estava esperando na cozinha, a gente perdia o cliente. Então, isso era muito importante. E eu tinha que deixar muito claro para a pessoa o que ela ia conseguir fazer naquele tempo. Olha, nesse tempo, em 3 horas, ela vai conseguir limpar a cozinha, ela vai dar uma limpada nos quartos. E o que era essa limpada nos quartos? Eu falava, era aspirar o chão, trocar a cama, né? E, geralmente tinha 2 quartos, e limpar o banheiro, e pronto, aí tiver isso. Porque muitas vezes lá ainda passava camisa, tá? Então mas eu tinha que deixar tudo alinhado antes. Então, o meu olhar de experiência já entendi o que acontecia ali. E eu tinha que deixar muito claro, porque se eu não deixasse claro, eu perderia o cliente. E aí, ter essa escutativa, entender o que a pessoa está querendo, o que a pessoa está esperando, o que o seu cliente está esperando. E é isso que eu estou tentando explicar a vocês, me fazendo, né, tentando ser o mais clara possível. Gente, eu escuto muito os feedbacks para ver se eu fui clara o suficiente, porque eu estou falando aqui para muita gente, e gente de todos os níveis de escolaridade. Eu não posso falar só para pessoas, né? Claro, tem o meu público-alvo, né, que são pessoas que estudaram mais, mas assim, tem muita gente que não estudou tanto, e essa pessoa também eu tenho que me fazer entender para essa pessoa, entende? Se eu não estou me fazendo entender, então não estou desenvolvendo bem o meu papel. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, se tiver alguma dica, sugestão, deixem aí que eu fico muito feliz de ler e de estar sempre melhorando. Então, isso é a escutativa, é você estar ali, e aí se você está explicando alguma coisa, gente, muito importante, você está tipo, treinando alguém, explica a pessoa e depois peça para ela te explicar o que ela entendeu. Isso é muito importante. Você explica e depois você pede para ela. Resume aí o que eu falei, para ver se a pessoa realmente entendeu. Porque se ela entendeu, ela vai te explicar. E se ela não entender, ela vai se embananar todinha. Só que é melhor que ela vá se embananar com você ali na sua frente do que quando você não estiver. Porque senão o problema pode ser muito maior. Expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades de maneira clara e respeitosa. Gente, aqui eu quero abrir um parênteses assim, do tamanho do universo. É muito importante, especialmente nós que somos mães, que a gente ensine os nossos filhos, homens e mulheres, meninos e meninas, a expressarem os sentimentos, a saberem se expressar. Gente, isso é tão fundamental para uma criança que vocês não. Assim, muita gente, eu acho que ignora isso. Como é importante você ensinar a criança a se expressar, a expressar os sentimentos, o que ela pensa, o que ela tem medo. Uns dias atrás, eu não lembro exatamente o que era a conversa, mas eu estava conversando com meu filho, aí eu não sei de onde ele tirou isso, ele virou para mim, mãe, porque homem não chora, né, mãe? Porque menino não chora, né, mãe? Eu falei, o quê? Claro que chora. Todo mundo chora. Todo mundo fica triste. Claro que chora. Aí eu já fiquei, gente, meu filho tem 6 anos. Onde foi que ele ouviu isso? Quem foi que disse isso a ele? Gente, vocês conseguem imaginar quantos homens a gente tem por aí hoje, cheios de frustrações, cheios de dores, porque o homem não pode chorar. Porque se o homem chorar, não é homem, cai o saco. E vocês imaginem o peso que esses homens andam por aí carregando o mundo nas costas, porque não podem chorar, porque não podem ter emoções, porque são robôs. E esse é um papel muito nosso, de nós mulheres, porque a gente tem essa facilidade maior de conseguir se comunicar, de conseguir expressar os sentimentos, né? A maternidade também nos favorece muito nesse aspecto da gente conseguir. Então, assim, de maneira clara e respeitosa, porque eu preciso respeitar o outro para ser respeitada. Eu não posso só exigir respeito se eu não respeito.
E eu senti muito isso. Eu sou cearense, né, nordestina, eu senti muito isso, né? As crianças, nossa, a gente não era respeitado, as crianças não eram respeitadas, assim, a gente não era nem ouvida, tipo, a nossa opinião era completamente ignorada. E hoje, assim, eu vejo meu filho, é totalmente diferente, né? A gente escuta o que ele está dizendo. Um tempo a gente mudou ele de escola e por 15 dias, gente, ele não ficou lá 15 dias. E ele não queria ir para a escola, né? A gente depois, aí eu fui conversando com ele para entender o que era. E a professora não era muito legal, né? A professora não respeitava, a professora, enfim, várias questões. E na outra escola, meu filho nunca teve problema, ele ama ir para a escola até hoje. Então, eu voltei ele para a escola antiga. A gente mora bem longe hoje da outra escola, a gente mora 23 quilômetros lá, mas a gente vai e volta para deixar, entende? Isso é muito importante para a criança, porque ela se sente escutada. Gente, quando a criança não se sente escutada, gente, esses abusos todos que acontecem com as crianças, é isso. As crianças vão tentar falar e aí muitas vezes, elas se sentem culpadas, porque às vezes a mãe mesmo ignora, ou ainda acusa, é sua culpa, porque... E aí a criança já com muito medo, às vezes ela nem fala, porque ela já sabe que vai ser ignorada, porque já foi ignorada outras vezes. Por isso que é muito importante a gente ter saber se comunicar e saber ensinar os nossos filhos essa comunicação, tá? Para expressar os sentimentos, as necessidades de forma clara e respeitosa. E evitar, gente, tem um livro muito bom, Comunicação Não Violenta, acho que é da Elisama Santos, se eu não estou enganada, né? Que fala sobre isso. Quando a gente saber se comunicar passivamente, entende? Construtivamente. Porque às vezes você vê pessoas mais humildes. Uma vez um rapaz veio aqui fazer um serviço aqui em casa e eu acho que ele se perdeu, não sei o que aconteceu. Enfim, eu fui tentar entender, né, o que aconteceu e tal. Detalhe, ele me deixou o dia inteiro esperando. Não, fiquei escutando, entendi, né? A pessoa muito humilde e tudo, né? Às vezes a pessoa está ali tendo um dia muito difícil. Gente, e pensa só comigo, quantos conflitos, quantas brigas, quantas mortes poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse tido essa empatia, buscado compreender o lado do outro, sabe? Né? Tem um ditadozinho que a gente nunca sabe a batalha que o outro está enfrentando. E a gente não sabe mesmo. Então, por isso que é bom a gente buscar empatia, né? A gente sempre, se eu posso ser ponte, por que eu vou querer ser muro? Né? Sejamos ponte. Por isso que é importante quando a gente acorda, a gente fazer aquela respiração profunda, fazer uma oração. A gente está ali centrado, porque se a pessoa já começa o dia assim, aí ela sai dando patadas e por todo canto, aí vai tudo dando errado e vai tudo atraindo. A gente tem que buscar fazer exatamente o contrário. Gente, tem um estudo que diz que foi um estudo bem antigo, de 83, que a empatia, que as pessoas que têm mais empatia, elas são mais capazes de formar e manter relacionamentos saudáveis, porque elas conseguem se conectar emocionalmente com os outros. Faz sentido? Faz muito sentido, gente. Porque se eu não busco entender o outro, o que o outro está passando, porque às vezes a gente vê algumas reações, a gente está vendo só um recorte ali, mas a gente não sabe o que aconteceu antes. Então, às vezes a gente vê aquele recorte e a gente já... Né, mas a gente não sabe o que o outro passou, está passando, qual é a história de vida do outro. E é sobre isso, né, gente? Uma das características dos psicopatas é justamente isso, eles não conseguem se conectar com os outros, né? Eles não conseguem ter empatia com o outro. Então, e como ter mais empatia? Olha, tentar me colocar no lugar do outro, para tentar entender as emoções, as perspectivas. E ainda assim é difícil, porque a gente, de novo, cada um tem uma história e a gente olha por aquele ângulo, né? A gente só olha para aquele ângulo, que é o ângulo que a gente consegue ver. E quantos outros ângulos tem que a gente não sabe? Eu sempre falo isso quando eu atendo as mulheres aqui na mentoria de negócios, eu sempre falo isso, que muitas vezes não, existem muitos negócios por aí, muitas oportunidades. Só que a pessoa, e às vezes a gente está assim, debaixo do seu nariz.
Só que a pessoa não consegue ver. Por quê? Porque ela está olhando ali pela lupa dela, entende? Demonstrar compaixão e apoio, especialmente nos momentos difíceis. Gente, isso aqui vale para adultos e crianças também, tá? Pratique a validação emocional dos sentimentos, que tá tudo bem, que a gente pode ficar triste. Para adultos e crianças, tá, gente? Não falando só para criança, não, para criança ainda mais, mas para os adultos também. E respeitar os sentimentos dos outros, né? Porque às vezes é uma coisa grave ou, sei lá, que atinge o outro e você nem entende o que aconteceu, porque não te diz nada. Mas às vezes você foi lá na ferida do outro. Muito importante, né? Os limites, colocar limites e limites que sejam saudáveis. Eu aprendi muitos anos atrás, eu tinha uns amigos que eles eram militares, nunca esqueci disso. E uma vez a gente estava numa festa, não lembro direito o que aconteceu, mas acho que alguém tipo, bateu uma cadeira, acho que até que foi em mim, na minha perna, no meu pé, não lembro assim, mas eu lembro do que meu amigo disse. Que a minha liberdade termina quando começa a do outro. Gente, eu tomei aquilo para a vida, que faz muito sentido, né? Eu não posso estar invadindo, pegando espaço do outro. Se eu estou pegando espaço do outro, eu estou desrespeitando o outro. E como eu quero ser respeitada, eu preciso respeitar o outro. Então, eu preciso colocar limites. Por isso que é muito importante que a gente entenda os nossos limites. Porque se eu não entender os meus limites, eu vou deixar os outros invadirem e vou ficar me ferindo. Então, quando a gente consegue colocar isso, quando a gente tem esses limites claros para a gente consegue deixar limites claros para os outros, o nosso bem-estar emocional é muito maior. E vai prevenir ressentimento, esgotamento, exaustão. Porque se você permite que a pessoa, uma vez, passe do limite com você, a primeira vez, vira rotina, né? Vira uma coisa comum. Né? Se o cara te dá um empurrão e você aceita, não, mas é porque ele bebeu um pouco a mais, não, mas é porque ele perdeu a cabeça, mas... Entende? Não pode aceitar. Gente, se é errado, é errado. Não tem esse negócio, mas todo mundo tá fazendo, mas é errado. Se é errado, é errado. Não é porque todo mundo tá fazendo que parou de ser errado e agora é certo, não. Tá? Por isso que a gente precisa ter muito essa clareza na nossa cabecinha e ensinar esses limites aos nossos filhos, às nossas crianças. E aí, uma vez que você entenda esses seus limites, você diga também claramente os seus limites para as pessoas na sua empresa, né, para as pessoas que estão nos seus relacionamentos, no trabalho, em todo canto. E aprender, gente, a dizer não quanto necessário, a saber dizer não. Isso também é muito importante a gente ensinar a criança também, porque tudo, gente, vem lá na infância e a gente vai carregando para a vida. Não achem que os adultos que hoje são adultos, que não conseguem dizer não, que quando eles eram crianças, eles sabiam dizer não, não. Pelo contrário. Se a pessoa que hoje é adulto não consegue dizer não, imagina quando ela era criança. Então a gente tem que aprender a dizer não em qualquer idade que você esteja. E quanto antes você começar a ensinar uma criança, mais ela vai se fortalecendo, ela vai desenvolvendo e vai ser um adulto que vai ter relacionamentos mais saudáveis, porque ela vai saber dizer não, vai saber qual é o limite dela. Uma outra coisa, gente, é a reciprocidade, né? O equilíbrio, dar e receber. Todos nós, a gente tem que aprender a dar e a receber. Eu não posso só receber e eu não posso só dar, tá? A gente tem que encontrar, é uma balança, a vida, né, gente? A gente tá eternamente buscando esse equilíbrio. Mas nenhum relacionamento, ele se sustenta se a pessoa estiver só recebendo. Eu só recebo. Não, eu só dou. A pessoa fica exausta. Quem já ouviu falar de um casamento que geralmente é a mulher, que a mulher cuidava, né? Cara, fazia tudo, dava tudo, não sei o que. Eu novinha, eu vi uma história dessa e gravei assim pra vida, né? A mulher lá se matando, fazendo tudo pelo cara, não sei o que. Gente, vai ficando tão pesado para a pessoa que está dando e para a pessoa que está recebendo também, ela vai recebendo. Chega uma hora que o cara fica tão sufocado, ele vai embora. É a única coisa que sobra para ele ir embora. Ele vai embora, e por isso ele sai do relacionamento e vai embora, porque ele vai tentar ser gente, ser homem em outro lugar, com outra mulher. Por isso que é muito importante a gente estar sempre nesse equilíbrio. Eu faço, eu recebo, eu dou, eu recebo,
E não só fazer, e não só receber, sabe? A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E, gente, tudo acaba nisso, né? Da gente se conhecer bem, da gente saber quem a gente é, da gente saber o que a gente gosta, da gente entender os nossos limites. Tudo é assim, tudo na nossa vida. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Vira e mexe, a gente está lá no mesmo ponto. É muito importante o autoconhecimento, gente. Muito, muito mesmo. De você se conhecer, de você se entender, de você entender os seus limites. Porque quando você entende tudo isso, você é mais claro para o mundo. Tudo fica mais fácil, sabe? Os relacionamentos ficam muito mais fáceis. Porque se se outra pessoa olha, sabe? Porque eu gosto de outra coisa, a pessoa gosta disso, então já vou sair daqui. Agora, quando você, não, pois é, não sabe dizer não, vai aguentando até que fique insustentável. E sempre isso, né, gente? Investir no autoconhecimento para que a gente possa se entender cada vez mais, né? Lendo, parabéns, porque você está aqui nesse momento, até agora aqui comigo, buscando se conhecer mais, buscando entender o que fazer para você ter relacionamentos mais saudáveis. Cultivar, gente, a autoestima, o autoconhecimento, a autoaceitação, entender o seu valor. Relacionamentos sempre vai ter conflitos, né? Às vezes a gente fica criando conflito, conflitando com a gente mesmo, né? Assim, é ou não é, eu sou só eu. A gente fica criando problema com a gente mesmo, muitas vezes. Então a gente tem que aprender a resolver os conflitos. De novo, né? Desde criancinha, desde bebê. Mas se você não aprendeu, já está adulto, ainda está no tempo, está sempre no tempo. De fazer críticas construtivas, de buscar resolver ao invés de ficar aumentando os conflitos. Porque só assim que você vai ter relacionamento saudável, gente. Todo relacionamento vai ter problema. Tem problemas que são inadmissíveis, mas todo relacionamento tem problema, tá? Gente, se tiver com a cabeça muito, muito quente, faz aquela respiração bem profunda. Conta de 1 até 5 e depois solta contando de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai inspirar. Sabe? Faz isso umas 10 vezes, que quando você terminar, seu cérebro vai estar mais oxigenado, você vai pensar mais claramente, você vai ver que vai ficar tudo mais fácil. Pode testar isso daí, garanto a vocês. Tá? E procurem a solução ao invés de ficar procurando o culpado. Então é isso, gente, é isso que eu tinha para hoje. Vamos praticar mais empatia, vamos tentar mais, vamos buscar mais nos conhecer primeiro, porque aí a gente vai conseguir entender melhor o outro. E para as mulheres, então, gente, esses relacionamentos saudáveis é tudo de bom. Tudo de bom. Vocês não imaginam como é legal você ter um parceiro de verdade. Um homem que está alinhado ali com as suas ideias, que acredita em você. Vocês, né? Um apoio mútuo. Um tem que ajudar o outro. Pois é isso que eu tinha para vocês hoje, gente. Muito obrigada, mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, já clica aí, se inscreve. Manda os aviãozinhos aí para as mulheres que estão em relacionamentos tortos, que às vezes nem desconfia, né? Mas manda aí para ela, olha, tem um canal aqui de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para a gente se conhecer mais, para a gente se cuidar mais. Fala assim, né? Nem fala dos relacionamentos tóxicos, não, que às vezes a pessoa já... Não, mas eu nem tenho um relacionamento tóxico, pensa ela. Beijo para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum tema, alguma coisa, escreve aqui para mim que eu vou amar saber, tá bom? Me segue também no meu Instagram, Denise Almeida Mentora, tudo junto, sem ponto, sem nada, tá? Tchau, tchau e até a próxima, gente.